Boa noite. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu estava conversando com a Carol mais cedo um pouquinho. Na hora de fazer a distribuição da matéria, né, quando ele voltou do recesso, fazer a distribuição da matéria para o restante do C2, eu esqueci de colocar na lista, nos dias lá, uma matéria assim, que eu acho muito importante. Eu reparei isso na aula passada. Na semana passada, quando eu acabei de fazer a aula, que eu passei a lista de exercícios, eu vi que tinha exercício ali que eu me toquei, que eu não tinha colocado, que era sobre sequenciamento e emissão de ordens. Eu não dei essa matéria. E vocês fizeram, né, para quem fez a lista de exercícios, acho que os últimos 3 exercícios é desse material. Então, qual que é a minha intenção agora? Minha intenção hoje é vamos fazer a revisão daquela lista até a questão 6 ou 7, alguma coisa assim. Acho que a primeira a gente já fez, né? E aí eu vou dar essa matéria, parte dessa matéria, que eu acho importante a gente falar, que é principalmente a parte de sequenciamento. E aí eu vou pegar o exercício, mostrar de novo esses 2 exercícios que a gente falou, que a gente vai dar matéria hoje, entendeu? Vocês não vão fazer o exercício dela. Eu provavelmente não devo cobrar ela na prova, né, porque tá muito em cima, mas assim, eu preciso passar essa matéria para vocês. Beleza? Então, deixa eu colocar aqui o exercício que a gente fez. Espero que vocês tenham feito. Eu vou corrigir. Não estou. Não estou compartilhando minha tela, né? O exercício foi esse, né, que eu passei. Esse primeiro a gente já corrigiu na aula passada. Ficou tá aqui de novo. E F E esse aqui a resposta ficou essa aqui. Bom, qual a definição de lead time? O que é lead time? De acordo com o material que eu coloquei lá, né, para vocês, fizeram isso, provavelmente vocês colocaram aqui lead time. Nossa senhora. Lead time se trata do tempo decorrido entre a chegada de um pedido, né, de uma compra efetuado por um cliente até este pedido ser entregue. Ou seja, é o tempo decorrido entre a colocação do pedido e o recebimento final. Isso que é o lead time, quando a gente fala se tratando de ordem de produção, né, de compra, de planejamento. Colocou o pedido, no momento que o pedido chega na empresa, é a hora que se começa a trabalhar naquele pedido até a entrega daquele pedido, não no que chega na empresa, no momento que que o departamento começa a trabalhar com aquele pedido, até a hora que aquele pedido fica pronto, entrega ao cliente. Esse é o lead time.
Necessidade bruta e necessidade líquida, né? Necessidade bruta é aquela que está sendo bem sucinto, na estrutura do produto, né? É a necessidade total do produto, independente do estoque. Vou colocar necessidade total do produto, vou colocar que consta na sua estrutura, e aqui eu vou colocar entre parênteses a BOM, né, que é a Bill of Material, dependente do que se tem no estoque. E a necessidade líquida, vou colocar bem sucinto também, é a necessidade bruta, descontando o que se tem no estoque. Aqui a necessidade bruta, eu vou colocar PAR. Para lembrar que essa necessidade bruta é aquela que vem do PAR. Resumidamente, NL é igual a NB menos estoque. Beleza? Quarta questão. Quais são as informações mínimas necessárias na Bill of Material para que seja possível rodar um MRP? O mínimo que o MRP precisa são as informações básicas do produto que vai ser feito e do prazo o lead time, né? Quanto tempo que aquele material vai demorar para chegar. Então, seria indo por ordem, né? O código do item, cada material lá na Bill of Material tem uma codificação. Esse código é uma identificação, uma indentação do material dentro do seu estoque. Chamada também, vocês vão ver na prática, quem já trabalha, SKU. Quando a gente fala de SKU, é o código individual de cada material. A descrição do item, né, desse material, eu saber. Não que o MRP precisa saber da descrição, porque pelo código ele já sabe qual é, mas a descrição é mais para a gente, né, o humano, conseguir identificar. A unidade de você está trabalhando, se é peça, se é método, porque a unidade ele vai utilizar para fazer os cálculos. A quantidade de material dentro do estoque, a quantidade de material necessária na lista, né? Para fazer uma cadeira, eu preciso de 10 parafusos, preciso de 4 rodas, preciso de 2 encostos. Essa quantidade, é óbvio que por essa quantidade, eu vou calcular quanto que eu vou precisar comprar em função de um pedido. E as datas, né? As datas de ressuprimento. A gente estava chamando de lead time, né? Também que lead time lá de cima. Quanto tempo que demora para eu comprar um produto? Quanto tempo demora para eu fabricar uma determinada submontagem ou montagem final? Então, com esses lead times, com essa quantidade, a gente vai saber quanto o material vai chegar e quanto que eu consigo produzir. Beleza? O que são e para que servem os gráficos de Gantt? Isso eu nem lembro se eu falei, se eu cheguei a falar disso aqui na aula. Acho que isso aqui é desse material que eu vou falar hoje. Mas o gráfico de Gantt é aquela visualização do planejamento. Não sei se vocês conhecem. Eu vou mostrar na aula de hoje o que é o gráfico de Gantt, mas é onde que a gente visualiza um planejamento. Tem as linhas, tem as máquinas à esquerda. Você já viu isso no pré-acto, né? Na verdade. E onde você coloca as linhas cada linha tem a máquina e do lado direito a visualização na linha do tempo.
Depois a gente responde essa questão aqui. O sequenciamento discreto por projeto, daqui a pouco a gente responde também. Essa sétima, o produto final A é produzido utilizando os itens B, C e D. O item B é montado a partir de C. O subconjunto D é produzido a partir de B. Todos utilizam 2 unidades de seus componentes. Apenas a montagem de uma unidade B requer... Nossa, isso aqui está confuso. Não. Você digitou 50? Preciso. Peraí, 3 sanduíches no pouco. Vamos lá, ler de novo. O produto final A é produzido a partir utilizando os itens B, C e D. O item B é montado a partir de C. E o subconjunto D é produzido a partir de B. Todos utilizam 2 unidades dos componentes. Beleza. Apenas a montagem de uma unidade B requer apenas um C. Apenas a montagem de B, né? Esqueci aqui, tá? Requer um C. Aí pede para desenhar a estrutura do produto. Vamos lá. Desenhar. Cadê o draw? Então aqui a gente tem. Aqui está meio que em linha, né? O produto final A é produzido a partir de B, C e D. O item B é montado a partir de C. E o subconjunto D é montado a partir de D. O subconjunto D é montado a partir de B. Então o produto final é o A. Então o produto final é o A. Aí para montar o A, a gente utiliza o B, C e D. O B é montado a partir de C, então quer dizer, o C, primeiro é o C, depois é o B. E o D é montado a partir de B. Eu fiz esse negócio aqui, é um... sério. A. Então aqui, eu estou dizendo que o item, o C é o último, né? Você tem o C, B, que deveria ser um B, e aqui um D. Ó, o produto final é produzido a partir do item B, C, D. O item B é montado a partir de C. E o D é montado a partir de B. Então, o D está ligado no A. Todos utilizam duas componentes. Então, esse aqui são 2. Aqui são 2. Exceto o A, o C, que é um só. Eu aprendo a mexer com esse negócio, gente. Não são vocês que vão me ver mexendo nisso aqui. Então, seria essa sequência A, D, B, C. O C, um C para o B, e do B são 2, e do D para o A são 2 também. Quais itens provavelmente são comprados e quais itens provavelmente são fabricados internamente? Bom, é aquele negócio que eu falei, né? O comprado é sempre o que está na ponta da estrutura, né? Então, o item C, ele é comprado, e a partir do item C você monta o item B,
Então, o item B é fabricado internamente e o item D também é fabricado internamente. Óbvio que o item A final é fabricado internamente, né? Então, C, a ponta da estrutura. Tem A, B e D fabricados internamente. Qual a necessidade bruta de C para se produzir 20 unidades de A? Vamos lá. A necessidade bruta de A. Então, se eu preciso de 20 de A, eu preciso quantos de D? Eu preciso de 40 do D. E para fazer 40 do C, eu preciso do dobro aqui, né? Eu preciso de 80 de C. Então, para fazer a necessidade bruta, eu não vi estoque, não vi nada, só a necessidade bruta de A, de C. Então, para fazer C, C é igual a 80 unidades. Por quê? 20, aqui é o dobro, 40. 40, aqui é o dobro. 80. Ah, o C, né? Ainda bem que é 1 mesmo. 80, o C está aqui embaixo, 1. Então, realmente, continua 80. Porque para 80 unidades de B, eu preciso de 80 unidades de C, porque é um só. Então, C igual a 80 unidades. D. Se há 50 unidades de D no estoque, 30 unidades de B e 0 unidade de C em estoque, calcule a necessidade líquida de todos os itens. Vamos lá. Como é que a gente faz isso? Para aquela tabela de produção, demanda, né, de estoque. Então, do produto A. O produto A, qual que é a demanda dele? Que ele pede 100 unidades, né? Então, vou colocar aqui assim, demanda igual a 100 unidades. Só que eu tenho no meu estoque 50... Eu tenho 0 do A no estoque. Então, se minha demanda é 100, então minha necessidade... Não vou desenhar aquela tabela, vou escrever aqui. Necessidade é igual a 100. Certo. A necessidade do A ela é necessidade... Essa aqui vai ser minha necessidade líquida, né? Porque eu tenho 0 no estoque, e também necessidade bruta ficou igual à necessidade líquida. Então, ela é a minha necessidade do meu próximo, necessidade bruta de D. Só que D são duas vezes. Então, D é igual a 2 vezes A. É igual a 2 vezes 100. Então, meu D, minha necessidade bruta do D é 200. Só que o D eu tenho estoque, D eu tenho 50 unidades no meu estoque de D. Então, estoque igual a 50. Então, a minha necessidade, vou colocar NL, necessidade líquida de D é igual a 150. Beleza? Depois, abaixo do D, eu tenho quem? O B, que também leva 2 vezes o D. Então, B é igual a 2 vezes o D, que é igual a 2 vezes 150, que é igual a 300. Isso aqui é a minha necessidade bruta. E o B, ele fala que tem 30 unidades no estoque, 30 unidades de B. Então, se eu tenho estoque igual a 30, isso me leva a uma necessidade líquida de 300
menos 30, que é igual a 270. Então, B, eu preciso de 270. E, por fim, o C. C ela é uma vez só, né? C é igual a 1 vezes o B, que é igual a 270. Eu tenho C no estoque, C zero no meu estoque. Zero no meu estoque. Então, minha necessidade líquida de C é igual a também 270. Então, para produzir 100 unidades de A, considerando que eu tenho 50 de D no estoque e 30 de B, eu preciso primeiro, né, como é linha, né, comprar 270 unidades de D, de C, vou fabricar 270 de B, vou fabricar 150 de D para poder fabricar essas 100 de A. Porque o restante eu tenho no estoque. Beleza? Essa oitava aqui, o produto A é montado a partir dos itens B e C. Gente, eu estou falando rápido aqui, passando rápido, porque parte do princípio de que vocês fizeram, mas se tiver alguma dúvida, vocês me falam, tá? Que eu paro e explico. Então, estou falando rápido. Outras pessoas chegaram aqui, porque eu estava com a minha tela na frente. Eu estou passando rápido também, porque eu quero passar mais uma matéria para vocês que eu não passei ao longo das semanas aí, que eu pulei. Então, por isso que eu estou resolvendo essa lista com um pouquinho mais de velocidade. Mas se tiver alguma dúvida, é só me interromper. O produto A é montado a partir do item B e C. Uma unidade de cada. Mais desenho. Vamos desenhar esse negócio aqui. Um dia eu aprendo a desenhar esse negócio. Mas o produto A ele é montado a partir de B e C. B, C. Uma unidade de cada. Então, vou colocar no não. Por sua vez, o item B é montado utilizando D e E. Então, B está aqui. É montado utilizando D e E. Não vai dar na folha. Faço aqui, mas não vai dar. D e E, também uma de cada. E o C, ele é de F e H. FH, uma de cada. Finalmente, o E, ele tem também G e H. G e H. Também, todo mundo é uma de cada, G e H. A tabela abaixo, então, essa aqui é a estrutura dele, né? A estrutura até que foi tranquilo de se fazer. A tabela abaixo, cadê? Mostra os diversos digitais para os desenvolvidos. Aqui essa tabela. Digitime de uma semana, 2 semanas, para cada item envolvido. Letra A. Qual o mínimo lead time em semana necessário para atender um pedido de cliente, supondo estoque zerado? E se houver estoque dos itens D, F, G, H, mas não dos outros componentes? Qual será o lead time? Então, aqui a gente vai desenhar aquela... Deixa eu tirar o desenho. Aqui. Desenhar aquela árvore, aquela estrutura de lado, né? Fica melhor para a gente fazer, colocar na linha do tempo. Que agora vai ser trash. Eu consigo fazer uma linha... Então, seria aqui, ó, uma linha. Uma linha do tempo aqui.
supondo que depois eu vou colocar falhando o tempo aqui. Vamos lá. Então, aqui eu preciso... Eu deveria dividir essa linha aqui em vários dias, né? Vai ser complicado fazer. Tive uma ideia. Vou fazer no Excel. Deixa eu ver uma aqui. Vocês estão chegando no Excel? Não, né? Ou não, professor? Não, né? Peraí. Deixa eu... Acho que agora estão chegando no treino de Excel, né? Agora foi. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu jogar o exercício aqui para baixo e deixar o Excel aqui em cima para eu poder ir vendo o Excel. Vamos lá. Então, são 10 semanas. Né? Vamos supor que cada linha disso aqui é uma semana. Ele fala um exercício aqui. O lead time para entregar esse produto. Qual o mínimo de time em semana necessário para atender um pedido de cliente do ponto de estoque zerado? Então, a gente vai começar aqui de trás. Vamos começar aqui da semana 10. O A. Primeiro a gente começa pelo A, né? O A, ele fala que o A tem uma semana. Então, para produzir o A, ele vai demorar essa semana aqui. Está aqui de amarelo. Então, uma semana para produzir o A. Certo. Beleza. Aqui a gente coloca a semana aqui embaixo, mas vou colocar 10. Passar disso, a gente... Aí o A, para fazer o A, preciso do B e o C, certo? E o B são 2 semanas. Então, vou colocar o B aqui, 2 semanas. Para fazer o B. E o C, 5 semanas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 semanas para fazer o C. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Como é que eu estou fazendo a estrutura? Estou vindo de trás para frente, aquele desenho. Né? Então, aqui é como se eu tivesse aquela linha da estrutura aqui. E aqui eu fecho de novo a figura. Se vocês não entenderem, vocês me falam. Espero que vocês estejam entendendo aqui a minha... Deixa eu tirar o guideline para ficar mais fácil. Beleza? Acho que eu vou até pedir para vocês fazerem isso na prova para mim. Gostei dessa ideia aqui. Hein? Aí, qual que é a estrutura? Deixa eu pegar aqui a estrutura de novo. Vocês irem acompanhando. Aí o B, ó, o A, eu estou fazendo essa estrutura aqui deitado para a gente contar as semanas aqui assim. O B, ele depende do D e do E. Então, a gente sabe que o D são 6 semanas e o E são 3 semanas. Então, vamos lá. O D são 6 semanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Para fazer o D. E o E. Vou colocar o E aqui.
depois a gente abre linha se precisar, são 3 semanas. 1, 2, 3 semanas para fazer o E. Então, isso aqui é a estrutura para fazer o E. Então, para fazer o B, eu faço isso e isso. Ok? E depois, do outro lado, eu tenho o C. Esse C aqui eu preciso do F e do H. Exagerei. Aqui eu preciso do F e do H. O F aqui e o H aqui. O F, lá na nossa tabela, ele fala que o F são 4 semanas. 1, 2, 3, 4. 4 semanas do F. E o H são 3 semanas. 1, 2, 3 semanas do H. Ok? Eu acho que ainda falta um, que é o E. O E ainda, abaixo do E, nós temos o G e o H. O E tem o G, vou colocar o G aqui, e o G, durante a tabela aqui, o G é 1 semana, então é só isso aqui mesmo. G. O G é 1 semana, e o H são 3 semanas. 1, 2, 3. 3 semanas do H. O H são 3 semanas. Beleza? Fizemos a estrutura para ficar até bonito, hein? Ficou até bonito. Show? Então, caramba, vai ter um sim aqui, ó. Então, aqui, para entregar na semana 10, né? Eu tinha colocado aqui a semana, 10 números. Eu tenho que começar o F na semana 1, certo? Na semana 2, eu tenho que começar o H para as duas partes. E o D também. Na semana 3 eu não começo ninguém. Na semana 4 eu começo o G. Na semana 5 eu começo o E e o C. Na semana 8 eu começo o B. E aqui, na semana 10, né? Na verdade, no final da semana 9, eu começo o 10, começo o A para entregar ele aqui. Então, são 10 semanas que a gente precisa para entregar esse produto, considerando que a gente não tem nada no estoque. Então, o nosso exercício lá, ele pergunta: qual o mínimo de time em semana necessário para atender um pedido do cliente zerado? 10 semanas. Depois eu vou postar lá no Ava esse Excel que eu fiz, esse exercício aqui resolvido bonitinho, tá? Estou resolvendo aqui correndo, mas depois eu vou postar direitinho lá. E se houver estoque suficiente dos itens D, F, G e H? D, F, G, H. Eu tenho D, F, G, H, então vou duplicar essa bichinha aqui. Eu tenho D, então vou apagar isso aqui. Eu tenho, né? Pode fazer isso. Desmejar. Eu tenho D. Ixi, esqueci. F, G, H. Eu tenho F também.
FGH, eu tenho tudo isso aqui. Eu tenho tudo isso aqui no meu estoque. Se eu tenho tudo isso aqui no meu estoque, significa que o meu lead time agora são de uma, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, né? Então, essas semanas aqui. Eu elimino 4 semanas do meu lead time. Então, aqui, resposta é 4 semanas. Ok? Nove. O produto X. Eita, mais desenho. Agora eu estou malandreado aqui, eu vou desenhar aqui, ó. Vou colocar aqui do ladinho. Vocês estão enxergando meu Excel e o exercício, né? O produto X, ele é composto por 3Y, vou colocar aqui do lado, Y3 e 3Z. Z3. O subconjunto Y, ele é composto ele é composto, por sua vez, a partir de uma unidade de A e duas de B. Então, esse menino aqui do lado de cá tem A, uma, e B, duas. Ok? E o subconjunto Z, ele é produzido a partir de duas unidades de A, duas, e 4 unidades C, C4. Beleza? E aí a gente tem os lead times e a semana e a quantidade, as unidades aqui no estoque, de todas elas. Então aqui vocês vão usar a imaginação de vocês e vão ver, por enquanto, as linhas aqui, né? O X é Y e Z, o Y é A e B, e o Z é A e C. Beleza? E aí, aqui está a estrutura, né? Porque acho que em algum lugar aqui deve pedir a estrutura, mas se não pediu também é bom de fazer para entender. Se 200 unidades de X são necessárias na semana 10, desenvolva uma programação mostrando quando cada item deve ser pedido e em que quantidade. Então, vamos fazer aqui embaixo mesmo, para a gente seguir o exercício. Semana 10, né? Então, a gente vai ter que fazer de A, B, C, D, não, X, Y, Z, A, B, C. Certo? Então, vamos lá. Na semana 10, então, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, para cada um, tem que ter um espaço. Aqui eu vou colocar NB e NL, né? Necessidade bruta
e necessidade líquida para cada um deles. Ok? Depois você faz direitinho. Então, eu preciso de 200 unidades de X aqui. Eu preciso de 200 unidades de X na semana 10. Se eu preciso de 200 unidades de X na semana 10, quanto de X que eu tenho no meu estoque? Eu tenho 40. Tá vendo aqui? Tem 40 X no meu estoque. E o X leva uma semana. Então, para eu ter essas 200 aqui, eu desconto as 40 do meu estoque, 160. Então, uma semana antes, eu preciso começar a produzir 160 de X. Ok? Para eu fazer isso, eu preciso de... Para eu fazer esse X aqui, eu preciso de quem? De Y e de Z. Só que eu preciso 3 vezes o X, 3 vezes Y e 3 vezes C. Então, 160 vezes 3 dá 480. Então, eu preciso, na semana 9, eu preciso ter 480 do Y e 480 do Z. Ok? Isso é o quê? Bruto. O bruto dele aqui é o líquido do anterior. Certo? Então, eu preciso ter 480 bruto aqui. O Y, vamos fazer o Y primeiro. O Y são 3 semanas e eu tenho 50 no meu estoque. Então, desses 480 aqui, eu preciso produzir 430. 3 semanas antes. 1, 2, 3. Então, aqui eu preciso de 430. Minha necessidade líquida do Y. 430. Certo? E do Z? O Z, eu tenho 90 no meu estoque. Então, de 480, eu preciso de 390. Quando? 2 semanas antes. Então, Z, 2 semanas antes, aqui na semana 7, 390. Beleza? O A, B, o Y precisa de A e B. E o Z de A e C. Então, a gente pode fazer, o A a gente pode fazer em 2 etapas, né? Mas lembrando de descontar o estoque da maneira correta, não pode vacilar no desconto do estoque. O B e o C é um só. Então, vamos lá. Vamos fazer o Y aqui, 430. Então, para fazer 430 do Y, o A é um só. Então, para o A, aqui é 430. Certo? Esses 430 aqui representa os 430 aqui para o Y. 430. Só que eu tenho 100 no meu estoque. Então, e o A leva 2 semanas. Então, 2 semanas antes, eu preciso comprar o A. Como eu tenho 100 no meu estoque, eu preciso comprar 330 aqui. Ok? Beleza? É 1 para 1, 430 para 1, 430, uma menos 100, 330. E, além do A, eu preciso também do B. Só que o B são 2 unidades de B para cada Y. Então, se é 430, aqui o B eu preciso de 860. Certo? 860 de B aqui. São 2 unidades. E quanto que eu tenho de B no meu estoque? 200. Então, 860 menos 200, 660. E o B é uma semana antes. Então, aqui, necessidade líquida do B é 660. Beleza? Então, a gente fechou o lado do Y. Nessa que a gente fechou o lado do Y, consumimos todo o estoque de A e todo o estoque de B. O B, tudo bem que a gente vai repetir, mas lembrando que a gente consumiu todo o estoque do A. Então, vamos fazer agora o lado do Z. O lado do Z é esse aqui, 390 líquido. Então, eu preciso aqui embaixo, o Z, 2 vezes de A. Então, 390 são 780. Certo? 780, eu não tenho mais nada no meu estoque de A
Então, o A leva 2 semanas, então eu faço 2 semanas antes. 1, 2. 780 do A aqui. Além do A, para fazer o Z, eu preciso do C também. Então, eu coloco lá no C, só que são 4 vezes. Aqui é bom, aqui, né? 390 vezes 4. 1.560. Certo? 1.560 do C. E eu tenho 500 no meu estoque. Eu levo 3 semanas, então eu vou precisar fazer 1.060, certo? 3 semanas antes. 1, 2, 3. Deus, 1.060 unidades de C. Beleza? Então, para produzir essas 200 unidades aqui na semana 10, eu tenho que começar os meus pedidos na semana 4 e o material vai chegando até chegar aqui nas minhas 200 da semana 10. Beleza, gente? Dúvida aqui? Depois eu vou mandar isso aqui direitinho para vocês. Quais itens e quais quantidades sobram no estoque? Quais itens e quais quantidades sobram no estoque? Que pergunta maliciosa é essa? Do X não sobra nada, do Y não sobra nada. Essa pergunta foi muito idiota, né? E não sobra nada, nada sobra no estoque. Eu uso tudo. Não tem muito dessa pergunta que eu coloquei aqui, não. Tudo bem. Vamos lá. Então, a gente já fez isso aqui. Essa 10 aqui é dessa matéria que eu queria dar hoje. Já são 7h36. Essa 11 aqui também. E essa que é 12 aqui também. Beleza? Então, a gente resolveu até a 9ª questão. Eu gostaria de dar pelo menos essa aqui, tá? Pelo menos a matéria aqui, é importante falar. Ok? Eu vou fechar essa lista. Aqui. Deixa aqui minimizado. Tem que salvar. Tranquilo, pessoal, até agora, por enquanto? Alguém tem alguma dúvida? Conseguiram fazer esse exercício? Ficou alguma dúvida? A nossa prova vai ser basicamente em cima desse exercício que a gente acabou de fazer. Tá ok? O que eu queria passar agora de matéria nova é esse sequenciamento e emissão de ordens. Só lembrando que essa atividade ela é já no curto prazo, onde a gente já tem a emissão e liberação de ordens, que a gente está fazendo até agora, né? Fizemos a estrutura da BOM, fizemos as ordens de compra, ordem de fabricação e ordem de montagem. Né? E a gente, quer queira, quer não, a gente fez aquele sequenciamentozinho lá de trás para frente. Né? A gente vai ver agora o sequenciamento que a gente utiliza realmente no dia a dia. Então, para iniciar, preciso falar para vocês definição de sequenciamento, programação e controle. Né? O que é cada coisa dessa? Sequenciamento de operações refere-se à definição das prioridades, né? Ou seja, a ordem segundo as quais as atividades devem ocorrer no sistema de operações, no intuito de atingir um conjunto de objetivos de desempenho. Ou seja, sequenciar é definir a ordem do que vai ser feito. Né? Neste momento em que eu estou sequenciando as minhas operações, eu não consigo falar prazo, quando que eu vou entregar, entendeu? Porque é uma ordem de prioridade. Eu vou sequenciar como? Primeiro que entra, primeiro que sai, vou dar uma prioridade para eles, como vai ser o tipo de sequenciamento que eu vou fazer. Né? Com o sequenciamento definido, aí sim a gente consegue fazer a programação das operações. Consiste em alocar as atividades na linha do tempo, obedecendo o quê? O sequenciamento que a gente definiu antes e o conjunto de restrições que a gente deve considerar para fazer o planejamento. Né? Feriado, turno, enfim. Então, sequenciar significa dizer qual a ordem que a gente precisa fazer, que a gente vai obedecer, e programar as operações significa jogar isso lá no nosso gráfico de Gantt e colocar as atividades na linha do tempo.
Então, a programação depende de um sequenciamento, ok? Isso, na verdade, no dia a dia, na prática, a gente na empresa, a gente acaba falando, vamos sequenciar essas linhas e colocar na sequência as linhas uma atrás da outra no gráfico de Gantt. Na verdade, quando você faz isso, você está programando as suas linhas em função de um sequenciamento que talvez ali por padrão é a primeira que chega lá, você já vai sequenciando. Você já vai fazendo esse sequenciamento. A primeira que chega, vai colocando, e vai colocando uma do lado da outra para fazendo sua programação em função desse sequenciamento. Mas, teoricamente, didaticamente, sequenciar é você escolher uma ordem e programar, sim, você vai colocar atividades na linha do tempo em função do que você sequenciou. Beleza? E o controle das operações, que era o terceiro conceito, consiste na atividade de coletar e analisar as informações realimentado do desempenho efetivo de dado conjunto de funções do processo. Resumindo, controlar a operação significa monitorar o que você está fazendo. A operação está sendo feita, aí você precisa ter um feedback da fábrica, da produção, entendeu? Para você poder controlar se o que você mandou fazer realmente foi feito, né? Porque, com o intuito de monitorar sistematicamente, disparar ações úteis no caso de discrepância. Quer dizer, você monitora o que você está fazendo, e aí, se você teve uma discrepância, teve uma diferença do que você mandou produzir e do que realmente foi produzido, aquela diferença vai ter que retroalimentar o seu plano, a sua programação, para você fazer uma nova programação, entendeu? Para você mudar a sua programação. De repente, você precisa até refazer o seu sequenciamento e daí fazer uma nova programação. Então, essas três atividades, elas andam em conjunto. Você faz o sequenciamento da produção, depois do sequenciamento, você programa a sua produção, aí quando você programa a produção, que vai lá para a fábrica, o departamento de produção, né, a fabricação, está trabalhando em função daquilo que você programou, e aí, no dia a dia, pode ter uma discrepância, então você tem que fazer o controle dessas operações, e esse controle é a informação que volta para você retroalimentar o seu planejamento e refazer a sua programação, se necessário, né? Então, quando a gente fala de PCP, é planejamento e controle da produção. Você planeja e você controla o que você está planejando. Controlar justamente você puxar essa informação de volta e você ter que refazer o seu plano e, de repente, ver se essa discrepância, quando ela volta para você, os seus prazos ainda estão sendo atendidos. Então, pode ser uma máquina que quebrou e atrasou sua produção e tal. Quando você volta com aquela informação para o seu planejamento, você tem lá um atraso na sua produção, de modo que pode dar afetar a data de entrega de alguma linha, e com isso você tem que fazer o quê? Refazer o seu sequenciamento para poder priorizar uma linha mais importante, enfim. Então, essas três atividades são as principais do departamento do prazo, planejamento de curto prazo, que o dia a dia é isso. É planejar, controlar, reprogramar, ressequenciar se necessário, programa de novo, controla no dia seguinte o que aconteceu, feedback para o planejamento, enfim, essa que é a principal atividade do planejamento quando a gente fala em relação à programação e controle de operações. Beleza? Em relação ao sequenciamento da produção, falar um pouquinho dele, a gente pode separar o sequenciamento em dois tipos. O sequenciamento nos processos contínuos e o sequenciamento nos processos discretos. Vou falar rapidamente do sequestro contínuo, a gente não vai trabalhar muito nele, mas o sequenciamento do processo contínuo, eles são empregados, você não consegue individualizar o produto que está sendo sequenciado, né? Normalmente ele é uma coisa bem fluida, né? O sistema produtivo normalmente é um sistema de grande escala e aí você não tem ordem de produção, você não executa uma ordem, né? A fábrica é como se fosse uma fabricação contínua. Normalmente, o que são essas empresas? A empresa siderúrgica, de usina, de elétrica, petroquímica, são grandes empresas que você não está produzindo
individualmente alguma coisa, né? Então, as grandes usinas petroquímicas e tal, você uma produção contínua, né? Você não é em grande escala. E o outro sequenciamento é o sequenciamento discreto. Esse sequenciamento discreto, o material tá, o nome já diz, né? Discretizar o material, você conseguir contar o que você está produzindo, né? Então aí sim, você consegue emitir ordens de produção diferentes para cada tipo de material que você vai produzir. Isso vai depender, né, do tipo, se ela é repetitiva em massa, em lote ou por projeto, você vai emitir ordens diferentes, né? Por projeto, você já tem quando começa o projeto, você já tem todas as suas ordens já emitidas, né? Repetitivo em massa, você é quase que um contínuo, é um contínuo discreto, né? Quer dizer, é muita coisa que está produzindo e você tá repetindo aquilo ali, então você tem, talvez você nem precise de ordem, dependendo do que você está produzindo, mas você está contabilizando aquilo que você produz, você conta, né? E aí você tem critérios para você controlar a sua equipe, questão de horas de produção e tudo mais. A gente vai ver com mais detalhe. Alguém fez uma pergunta? Não. Só colocou aqui. E o repetitivo em lote, que esse é o que a gente vai trabalhar um pouquinho mais, é o mais importante dos três aqui, que eu queria dar mais conceituar, que, na verdade, repetitivo em lote é aquilo que a gente mais utiliza no planejamento, né? Quando você tem que ter um planejamento mais apurado. Porque o repetitivo em lote, acho que eu não vou falar nos próximos slides aqui, eu estou antecipando, mas acho que repetitivo em massa, ó, repetitivo em massa, ele é como se fosse um contínuo discreto. Aqui o exemplo, o Ford, né, lá no início do século passado, ele era, cara, produzia sempre o mesmo tipo de carro. É sempre o mesmo tipo de carro. Então era quase que contínua a produção dele. Só que é um produto contado, né? Ele contava os carros, quantos carros que ele produzia, né? Ele quase que não precisava ter uma ordem de produção para emitir o carro, porque todo mundo já sabia o que ele ia fazer, os carros eram todos idênticos, né? Então, quer dizer, é um repetitivo em massa, você tem o material saindo sempre na mesma quantidade, então não tem. O que mais se preocupa aqui no repetitivo em massa é isso aqui, ó, o balanceamento da linha de produção, né? Você tem uma linha de montagem, você tem que saber balancear isso aí em função expressa pelo seu tempo de ciclo. O que significa isso, né? Quanto tempo eu demoro para fabricar um carro? E quantas pessoas eu preciso na minha linha de produção para fabricar um carro? Então, se você tem isso, seus postos de trabalho, e você tem a quantidade de pessoas, você sabe o tempo do seu ciclo. Você lembra daqueles filmes eu lembro que nas mês passado eu cheguei a colocar esse videozinho, né? Do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que ele fica rodando aquilo, é típico, ele fica com aquela chave de fenda assim, tum, 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 é exatamente aquilo. Repetir massa. Você sabe exatamente, o cara demora 0,8 segundos para rodar isso aqui. Então, em um dia, ele vai rodar isso aqui tantas vezes. Então, o cara vai fazer a produção dele em função disso, desse tempo de ciclo. Que é mais ou menos aqui, também a matéria-prima entra, então você tem seus funcionários, cada um fazendo sua atividade, todo mundo sabe o que tem que fazer para o produto acabar de sair aqui no final, né? Os montadores são dispostos sequencialmente em pós-trabalho, né? E o conjunto de operações padrão, rotina de operações, né? Cada um sabe o que tem que fazer. O material chega, esse cara ele pega esse material, faz uma coisa e passa para o outro. Esse pega, faz, de repente esses dois aqui fazem uma coisa, que passa para esses dois aqui, aí que passa para esses dois. Então cada um tem o seu ciclo. Então, esse aqui tem um tempo de ciclo, esse aqui tem um tempo de ciclo, esse aqui tem um tempo de ciclo. E aí a soma total é o que você vai saber quanto tempo que aquele material vai terminar. Em quanto tempo que a matéria-prima entra e quanto tempo que ela sai, né? Então, você tem limitado a um tempo de ciclo. Porque se um desses aqui não atender aquele tempo de ciclo, ele vai atrasar todo mundo, certo? Então, para cada tempo de ciclo, um produto acabado seja montado. Então, aqui são as formulinhas para a gente calcular esse tempo de ciclo, né? A capacidade de produção por dia
é igual ao tempo disponível para a produção por dia dividido pelo tempo de ciclo em minutos por unidade. Se eu trabalho 8 horas por dia e o meu ciclo é de 20 minutos, qual é a minha capacidade de produção? 8 horas, né? Eu troco para dia, para minutos, dividido por 20. E o tempo de ciclo, por sua vez, ele é o tempo disponível para a produção por dia dividido, né? O tempo disponível, eu tenho 8 horas, 6, 8, 48, tem 480 minutos. E a minha demanda é de 300 unidades. Qual que é o meu tempo de ciclo? 480 dividido por 300. Quer dizer, se eu tenho que respeitar este ciclo, né, de 1, alguma coisa, minutos, para cada produto, para eu conseguir entregar a minha demanda esperada no dia. E aí a gente tem duas informações aqui interessantes, que eu vou mostrar mais na frente no exemplo, fica mais fácil, que é a capacidade de produção inferior e a capacidade de produção superior. O que são essas duas coisas? A capacidade de produção inferior, qual a quantidade, a menor quantidade de produtos eu consigo entregar nesse meu período. E a capacidade de produção superior, qual o máximo que eu consigo entregar. Então, isso vai depender do quê? Vai depender, para a capacidade inferior, dos tempos de produção e capacidade superior do meu gargalo, da minha máquina gargalo. Porque o máximo que eu consigo entregar num dia vai depender da máxima capacidade da minha máquina gargalo. Então, quer dizer, lembra da história do gargalo? O gargalo é que limita a sua produção. Quem já fez lá o exercício da meta sabe disso. Então, eu vou limitar minha produção pelo gargalo. Então, qual que é o máximo que eu consigo produzir? O máximo que eu consigo produzir é o que o meu gargalo atende. E qual que é o mínimo? O mínimo é como, imagina, se eu tivesse naquele meu ciclo, se eu tivesse uma pessoa só trabalhando na minha máquina, naquele desenho do ciclo lá atrás. Eu vou voltar lá. Imagina que tudo isso aqui fosse uma pessoa só. O cara pega essa peça, faz isso aqui, depois faz isso, depois ele faz isso, depois ele faz isso e entrega a peça. Quanto tempo que essa peça vai demorar para fazer? É o tempo desse, mais 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 desse. O tempo de todo mundo, certo? Então, se cada operação disso aqui demora 1 segundo, para entregar uma peça aqui, eu vou demorar 8 segundos. Porque eu tenho uma pessoa só fazendo. Então, esse que é o tempo mínimo, a minha capacidade inferior. É o meu tempo de produção no período dividido pelo somatório dos tempos de todos os produtos, de todas as operações. Então, se eu somar tudo aquilo ali, é o que eu consigo fazer se eu tivesse um operador só. Essa capacidade aqui vamos falar, de operação, de um operador até N operadores. Se eu tenho um cara trabalhando só, uma pessoa fazendo tudo, eu somo todos os tempos dela, pego o tempo total que eu tenho de produção, divido pelo tempo daquela pessoa. Eu vou saber quanto o mínimo que eu consigo produzir no meu período. Ok? A gente vai fazer um exemplinho daqui a pouquinho, vai ficar mais claro. E a gente, com isso, quando a gente calcula o tempo de ciclo, a gente consegue calcular esse N mínimo. O que é esse N mínimo? O número mínimo de postos de trabalho. Cada caboquinho daquele sentado naquela imagem lá. Quantos postos de trabalho eu tenho que ter para atender esse meu ciclo? Lembrando que o tempo do ciclo, eu tenho que respeitar o tempo do ciclo para atender a minha demanda. Então, eu desculpo meu tempo de ciclo. Quando eu descubro o tempo de ciclo, tá bom, para eu atender esse tempo de ciclo aqui, quantos operadores eu preciso ter? De repente, você não precisa ter 8, como estava lá. De repente, você pode ter 4. E um operador fazer 2 operações. 2 atividades ao mesmo tempo. E aí a gente vai calcular esse N. Né? E aí, no final, a gente calcula a eficiência, que é uma formulinha. Não vou detalhar muito essa fórmula aqui. Mas a eficiência é 1 menos o somatório total de tempo livre, vou explicar, dividido pelo N, que é o número de pós-trabalho, vezes o tempo de ciclo. Vamos fazer um exemplo aqui, que vai ficar bem mais claro. Defina os limites técnicos da capacidade de produção, admitindo que
um produto é montado em uma linha que trabalha 480 minutos por dia, ou seja, trabalha 8 horas, né? 60 minutos vezes 8, né? Dá 480 minutos. A partir de 6 operações sequenciais. Lá naquele desenho tinha 8 operações sequenciais, ou 4, né? Vamos falar que ali eram 4 pós-trabalho. Aqui nós temos 6 operações sequenciais, ou seja, uma produção vai começar, ela passa a operação 1, que demora 0,8 minutos, depois a operação 2, que demora 1 minuto. Imagina que vai passando. O caboquinho da operação 2 passa para 3, demora 0,5, para 4, para 5 e para 6. A partir da operação 6, o produto saiu, é um produto acabado. Vai para o estoque. Beleza? Então, quanto tempo, né? Qual é meus limites técnicos? Tudo aquilo que eu falei antes lá é capacidade inferior, capacidade superior, número de pós-trabalho, tempo de ciclo e a eficiência. Para essa operação, a gente consegue calcular tudo isso. Ó. Primeiro, as fórmulas, né? Capacidade inferior e superior. A capacidade inferior é o tempo total de produção dividido pelo somatório dos tempos das operações. O TP é aquele 480 lá. E a capacidade superior é o TP dividido pelo tempo do gargalo. Quem é o gargalo nesse nosso sequenciamento? A operação 1 demora 0,8, a operação 2, 1 minuto, a operação 3, 5, a operação 4, 1 minuto, a operação 5, meio minuto e a operação 6, 0,7 minutos. A operação gargalo é aquela operação que demora mais tempo, onde o material fica mais tempo parado. Certo? No nosso caso aqui, nós temos 2 lugares, a operação 2 e a operação 4. Então, nós temos 2 gargalos? Não, nós temos um gargalo só. O nosso gargalo é uma operação de 1 minuto. Então, por prática, vamos falar que o gargalo é a primeira máquina, é onde está começando a segurar o material. Então, a operação 2 é o nosso gargalo. Mas não importa, se você falar que a operação 4 é o gargalo, também vai ser, porque as duas têm ao mesmo tempo, 1 minuto. Entendeu? Vai ficar agarrado do mesmo jeito. Então, nosso gargalo, o tempo de gargalo é 1 minuto. Como é que a gente calcula o CP inferior? A gente soma todo mundo. 0,8 mais 1, mais meio, mais 1, mais meio, mais 0,7. Né? Então, para você calcular o CP inferior, 480 minutos, que é o tempo, o TP, né, o tempo de produção, dividido pelo somatório dos tempos. Somatório desse tempo aqui, 4,5. Então, 480 dividido por 4,5 dá 106,6. E aí a gente arredonda para 106. Por quê? Na verdade, quando você fala 106,6, significa que você fez 106 unidades, finalizou, e uma unidade ficou agarrada em alguma operação aqui durante o dia. Isso não acontece no dia a dia? Não termina tudo, né? Parou, aí você parou aquilo ali, vai embora, amanhã você continua. Então, na verdade, qual que é a sua capacidade inferior? 106 unidades fechadas. 0,6 é porque algum produto ficou agarrado aqui na operação 4, na operação 5 e não finalizou, certo? Então, sua capacidade inferior é de 106 unidades. Ou seja, o que acontece aqui? Qual que é a minha capacidade inferior? Imagina se eu tivesse um operador só, se eu tivesse uma pessoa. Esse um operador, ele faria tudo, certo? Então, você somaria todos os tempos. Ele levaria 0,8 minutos para fazer isso, 1 minuto para fazer isso, 0,5 para fazer isso. Ou seja, um operador levaria 4,5 minutos para fazer um produto. Então, se ele tem 480 minutos no dia, dividido por 4,5, então um operador é capaz de fazer 106 unidades. Por que esse é inferior? Porque o mínimo que eu tenho que ter é um operador. Eu não posso ter meio operador, 0 operadores. Se eu tenho isso, eu não faço nada. Então, o mínimo que eu tenho que ter é um operador trabalhando. Então, por isso que essa aqui é a minha capacidade inferior. É a soma todos os tempos como se fosse uma pessoa só fazendo. E a minha capacidade superior? A minha capacidade superior é como se eu tivesse, cada operação, um operador. Eu tenho uma pessoa aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Ou seja, o operador não sai de um lugar para fazer outra coisa. Ele fica focado naquilo que ele faz. Então, qual é o operador que está trabalhando mais? É o operador que está na operação 2 e na operação 4. É o operador que está gastando 1 minuto. Esse cara é o cara que mais gasta tempo, que não para de trabalhar. Esse cara aqui pode parar de vez em quando,
porque ele aqui vai estar carregado. Esse aqui pode parar bastante, porque ele está alimentando um cara que está carregado. Esse aqui pode parar um pouquinho, porque está alimentando um cara que leva tempo maior do que ele. Agora, esse aqui de 1 minuto, esse aqui de 1 minuto, eles não podem parar, né? Porque é os caras que gastam mais tempo, que ficam mais tempo, a operação de maior tempo. Então, por isso que o superior, você divide o tempo de produção pela operação gargalo, que no nosso caso é 1 minuto. Então, o tempo superior é 480 unidades. Então, nessa empresa aqui, se eu falar assim, se eu tenho 480 minutos para trabalhar em essas minhas operações, eu fabrico, no mínimo, 106 unidades e, no máximo, 480 unidades. É lógico que né, pode ser que altere um pouquinho, vai depender uma média, né? Mas esses números, assim, é um número que você consegue padronizar, balizar, para você poder fazer um planejamento. Eu tenho que entregar 5.000 unidades na data tal. Eu consigo? Você pega 5.000, divide por 480, beleza. Se eu tiver um operador, eu consigo ou não. Então, é para isso que serve esse cálculo, para você poder conseguir controlar o seu planejamento. Admitindo que a demanda esperada seja de 240 unidades por dia, calcule agora o número mínimo de postos de trabalho. Lembra que a gente consegue fabricar de 106 a 480. Esse é o que eu consigo fabricar. Se eu tiver um operador, eu faço 106. Se eu tiver 6 operadores, eu faço 480. E aqui ele está pedindo o quê? Uma demanda de 240 unidades. Eu, logo de cara, já sei que não dá, porque eu tenho 106. E eu não preciso de todo mundo. Porque se eu tiver todo mundo, é 480, está pelo menos a metade. 240 unidades. Então, vamos calcular o número mínimo de postos de trabalho. Aí, o número mínimo de postos de trabalho, eu uso aquela forma, né? Número mínimo igual ao somatório do tempo dividido do tempo de ciclo. Só que eu ainda não tenho tempo de ciclo. Então, eu calculo meu tempo de ciclo é igual a produção total dividido pela demanda. Lembra da fórmula lá? Produção TP dividido por DC, por D. Então, o meu tempo de ciclo é de 2 minutos. Ou seja, para eu atender essa minha produção, 240 unidades, em um dia de 480 minutos, eu tenho que fazer pelo menos cada unidade minha em 2 minutos. Simples assim, né? Um cálculo muito trivial. Se eu tenho 480 minutos no meu tempo total, eu divido pela minha demanda para saber quanto tempo eu posso gastar em cada unidade. Isso que é o tempo de ciclo. O meu ciclo, o que eu vou gastar na fabricação de sapato, eu preciso fabricar um sapato a cada 2 minutos para eu poder conseguir fabricar 240 sapatos em 480 minutos. É isso que tem que fazer. Beleza, aí eu vou dividir o meu somatório do tempo, né, para fabricar um sapato, demora 4,5 minutos, né, da minha produção. E eu tenho que fazer um ciclo de 2 minutos. Então, quantos postos de trabalho eu tenho que ter? 2,25, pelo menos. Ou seja, eu tenho que pegar os meus postos, aí aqui é o seguinte, é o contrário daquele anterior, né? 2,25, eu preciso ter o quê? Eu preciso dobrar, preciso ter 3, porque eu não posso ter um posto de trabalho com 0,25. Então, o número mínimo de posto eu jogo para cima. Então, se eu falo que é 2,25, eu preciso de 3 postos de trabalho. Então, quer dizer, eu não preciso das 6 pessoas lá, 6 postos de trabalho. Vamos falar que cada pessoa é um posto de trabalho. Eu vou precisar de 3 postos de trabalho. Ou seja, cada pessoa vai fazer 2 atividades. Se eu tenho 6 postos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas eu preciso de 3. Então, significa que cada pessoa vai fazer 2. E agora eu preciso dividir essas 3 pessoas nesses 6 operações. Para quê? Como é que eu divido isso? Eu tenho que dividir sabendo que o meu tempo de ciclo tem que ser menor ou igual a 2 minutos. Vocês estão entendendo? Meu tempo de ciclo tem que ser menor
ou igual a 2 minutos. Tempo de ciclo, eu preciso respeitar os 2 minutos para entregar 240. Eu dividi o meu posto de trabalho em 3 postos, né? 2,25 eu jogo para cima, 3 postos. Desses 3 postos, eu tenho 6 operações. Então, cada posto de trabalho vai fazer 2 operações. A soma dessas 2 operações tem que ser menor do que o meu tempo de ciclo. Não vai dar ruim. Não o cara que o tempo de ciclo, o cara deveria demorar 2 minutos, demora 2 minutos e meio, ele não vai conseguir, a gente não vai conseguir entregar os 240 unidades. Beleza? E aí, o que faz? Assim, tem que fazer o dimensionamento desses postos. No nosso caso aqui, ficou tranquilo, porque qualquer coisa que eu somar aqui, ele vai ficar no máximo 2, né? Que o meu gargalo é 1 minuto. Então, se eu somasse os 2 gargalos, ficaria 2 minutos. Beleza. Mas só que se eu somasse os 2 minutos, eu ia ter um outro posto de trabalho com pouca duração. Ou seja, ia ficar um posto muito carregado e um outro posto bem folgado. E aí a gente divide, tenta pegar o maior com o menor e tal, para a gente poder meio que equilibrar os postos de trabalho. Né? Nesse nosso caso aqui, eu coloquei a operação 1 com a 2, né? 0,8 mais 1. Ou seja, o primeiro operador, posto 1, que é uma pessoa só, vai fazer a operação 1 e 2. E ele vai gastar 1,8 minutos. Aí isso aí vai passar para o segundo posto de trabalho, que é a minha segunda pessoa, vai fazer a operação 3 e 4. Vai gastar 1 minuto e meio. E aí ele vai passar para a terceira pessoa, que vai fazer a operação 5 e 6. Vai gastar 1,2. Agora imagina, a primeira pessoa demorou 1,8, a segunda 1,5, a terceira 1,2. Né? Qual que é o meu gargalo nesses 3 postos? 1,8, certo? É o que eu estou gastando mais tempo. Isso significa que não é a soma dos 3 que eu vou ter um produto pronto. Significa que quando o ritmo começar a andar, a cada 1,8 minutos eu saio um sapato pronto. Eu estou falando sujeito, nem sei se é a fábrica de sapato no nosso exemplo. Entenderam? Então, primeiro sapato, eu fiz o primeiro na posto 1, demorou 1,8 minutos. Passou para o posto 2. O posto 2 demorou 1,5. Passou para o posto 3. O posto 3 demorou 1,2. Passou. Saiu o primeiro sapato. Não vamos somar esse tempo, saiu o primeiro sapato. Só que quando ele saiu, do posto 3 saiu o primeiro sapato, o do posto 1 e o 2 já estão fazendo sapato para passar para ele também. Então ele não vai esperar o tempo total, porque quando ele está fazendo o dele, o 1 e o 2 está fazendo o segundo sapato e o terceiro. Só que quem está segurando essa parada é o posto 1, 1,8. Ele demora 1,8 minutos para dar vazão. Então, a cada 1,8 minutos, sai um novo sapato. Então, quer dizer, eu estou atendendo o meu ciclo, né, mesmo tendo essa linha com 1,8 lá logo na primeira operação, mas a partir do momento que ele libera o primeiro, o segundo ele vai liberar 1,8 minutos depois. O terceiro também. O posto 2 e 3 vai fazer e vai ficar esperando. Porque o gargalo está lá no posto 1. Beleza? E aí, quando eu faço essa divisão aqui de 1,8, 1,5 e 1,2, eu posso calcular a eficiência. Lembra aquela última fórmula, né, a última fórmula que eu falei da eficiência? A gente calcula a eficiência dessa linha de produção através dessa forma. I é igual a 1 menos somatório de tempo livre dividido por N vezes TC. E aqui tem que deixar bem claro que o que é o somatório do tempo livre? É o tempo total que eu tenho disponível para fazer aquela operação, menos o meu tempo realmente que eu faço. Eu tenho meu tempo total 2 minutos, certo? Eu posso fazer minha operação a cada 2 minutos. Só que o posto 1 faz em 1,8. Então, meu tempo livre aqui é 0,2. O meu tempo livre aqui é 0,5. E meu tempo livre aqui é 0,8. Então, é 0,2, o somatório de tempo livre é 0,2 mais 0,5, dá 0,7, mais 0,8, que dá 1,5. Então, eu tenho 1 minuto e meio de tempo livre. 1 menos esse valor dividido por 3, né, que é o meu número de pós-trabalho, vezes o tempo do ciclo, 3 vezes 2. Dá 75%. O que significa isso? Que a minha eficiência nessa divisão
é de 75%. Se eu tivesse feito um outro arranjo lá, tivesse colocado os dois postos, um e tal, daria uma outra eficiência. Ok? Nesse caso aqui, eu consegui equilibrar, então estou com 75% de eficiência, uma eficiência boa. Beleza, gente? Bom, 8 e 10. Aí aqui teria um exercício, né, que é exatamente aquilo que a gente fez lá. Vocês ficam à vontade para fazer o exercício. Já está com a resposta. Eu vou colocar o post lá com a resposta. Bom, 5 minutos. Deixa eu falar um pouquinho de repetitivo em lote, que repetitivo em lote é mais ou menos o que a gente vai falar, o que a gente está fazendo no pré-acto. Por que é repetitivo em lote? Porque ele repete, faz a mesma produção, faz o mesmo tipo de produto, mas só que ele muda os lotes. Por que ele muda o lote? Porque às vezes está fazendo um guaraná, um laranja, um suquita, um limão, uva, ou está produzindo um carro, está produzindo um Fiat Uno, depois está produzindo um Palio, depois está produzindo um Siena, entendeu? Então, ele é repetitivo, só que você faz lotes de produção. Normalmente, você poder ganhar em escala, você entrega um produto e repetir o lote em função da quantidade que o seu cliente pediu. Né? E é neste repetitivo lote que a gente mais utiliza o pré-acto. Essa regra aqui no falar, né, que o gráfico de GAN, né, que é o instrumento de visualização para a programação da produção, é aquilo que a gente olhou lá no pré-acto, que está contando um pouquinho da história dele. O que é o gráfico de GAN? É o local onde você vai colocar os seus lotes. Você tem os seus pedidos, ou uma outra visão, deixa eu ver se tem uma outra visão aqui que eu gosto mais, não tem. E aqui você tem as máquinas, a sua produção, a gente vai ver isso aqui na próxima aula, que é com mais detalhe. E o que você está produzindo na linha do tempo. Então, cada coisa, isso aqui é uma operação, ó, fresa, fura, torna, e a cor significa que é o mesmo produto. Você primeiro fresa, e depois você fura aqui. Aqui você passa o torno, tem outra operação igual. Aqui você faz torno, fura e fresa. E o mais importante aqui da regra de sequenciamento que eu queria falar com vocês era isso aqui. Né? Queria aproveitar aqui essa aula sobre as regras de sequenciamento. Quais são as principais regras de sequenciamento que a gente utiliza, que a gente vai utilizar no pré-acto também? Primeira, Pepsi, né? Que também é conhecida como FIFO. É a primeira que entra, a primeira que sai, né? Que é First In, First Out. É a padrão. Primeiro que entra é a que a gente mais utiliza, né? Como se fosse uma fila mesmo. Primeiro que entrou vai ser a primeira que vai ser produzida. Né? Os lotes são processados de acordo com a sua chegada no recurso. MTP é o menor tempo de processamento. Esse aqui também é interessante. Os lotes serão processados de acordo com os menores tempos de processamento do recurso. Vamos supor que você tem 5 lotes para entregar, 5 produtos. Um demora 1 dia, o outro 5 dias, o outro 3 dias. Então, você vai produzir primeiro o que demora 1 dia só, depois o que demora 3 dias, depois o que demora 5 dias. Né? Eu falei 5, mas eu só dei exemplo com 3. Então, você vai fabricando os lotes menores primeiro e depois fabrica o lote maior. MDE é para menor data de entrega. Quer dizer, isso aqui você está priorizando a sua sequência pela data de entrega. O que tem que entregar mais cedo, você vai produzir mais cedo, independente do tamanho dele. Né? Independente de quando ele chegou, dependendo do tamanho. Eu preciso entregar daqui a uma semana, outro precisa entregar daqui a 2 semanas, eu vou entregar primeiro aquele da semana seguinte, da primeira semana. E o IPI é por um índice de prioridade. Né? Os lotes serão processados de acordo com o valor da prioridade atribuído ao cliente ou ao produto. Isso é um índice que a gente dá para ele. Normalmente, esse IPI ele é feito casado com outros. Né? Ele é muito utilizado como critério de desempate. Eu tenho dois clientes que têm 2 pedidos colocados na mesma data, no mesmo prazo de entrega. Quem que eu vou fabricar primeiro? Aí você dá um índice de prioridade. Vou fabricar esse aqui, que o índice dele é 1 e o outro é 2. Tem 2 aqui que tem o mesmo tamanho de lote, vou fazer pelo tempo de processamento, tem o mesmo tamanho de lote. Você pode desempatar pelo índice de prioridade. Ou você pode simplesmente esquecer tudo
e colocar prioridade na galera, falou, vou colocar só uma prioridade, 1 a 10, e vai seguir essa sequência. Também é possível fazer isso. O ICR, o IFO e o IFA, a gente quase não usa, não vou falar, na verdade, o que eu mais cobro são esses 4. O pré-acto, a gente consegue planejar tanto pelo PEPS, a gente consegue planejar pelo menor tempo de processamento, a gente consegue planejar pela menor data de entrega e a gente consegue planejar por índice de prioridade, por esses 4. Então, a gente vai escolher lá na hora, você pode fazer um planejamento, aí depois você volta, muda, eu quero agora planejar pelo menor tempo de processamento, aí você volta, quer planejar pelo menor tempo de dados de entrega, enfim, você decide. Essa da regra de Johnson aqui, infelizmente, eu não vou, já são 8h15, eu não vou falar para vocês, mas ele é um sequenciamento, uma heurística muito legal de sequenciamento, independente da maneira que você sequencia. Vou só uma coisa rapidinha aqui. Você vai sequenciar nessas 4 aqui. Quando você faz sequenciamento, você não tem a garantia de que você fez o melhor sequenciamento. Você sequenciou, você vai lá, meu planejamento nessa sequência deu 30 dias, 40 dias. Ninguém garante, você não consegue garantir só fazendo isso, que aquele é o melhor sequenciamento. Você pode mudar pela método de processamento, tempo de processamento, ou pela menor data de entrega, e o seu planejamento total fica menor. E você conseguir entregar mais. Então, quer dizer, o planejamento, ele não é uma otimização. Quando você joga no pré-acto, no sistema de planejamento. Você não está otimizando, você está planejando. Se você quiser otimizar, você tem que utilizar uma ferramenta de otimização que vai fazer várias heurísticas e vai ficar calculando para encontrar a melhor produção para você. Então, quando a gente planeja, a gente não otimiza. A gente tenta otimizar um pouquinho lá no dia a dia, mas não significa que aquela otimização que você fez é a melhor possível, assim, é o ótimo. Tá? Agora, quando a gente usa a regra de Johnson, a gente está fazendo uma heurística simples, a gente consegue fazer à mão, e ela te dá o melhor sequenciamento, só que tem o seguinte, essa regra só funciona se você tem 2 recursos só sucessivos, máquina A e máquina B, e todo o material passa da máquina A para a máquina B. Entendeu? Você tem que ter 2 recursos só, vamos supor, corta e fresa. Só isso. E tudo aquilo que corta vai para a fresa. Você não pode ter, esse produto aqui primeiro vai para a fresa e depois vai corta. Não. Corta e fresa, tudo faz assim. Se você tiver esse tipo de situação, você aplica a regra de Johnson e vai te dar o menor lead time possível. Ok? Eu não vou falar isso aqui agora, porque já deu 8h15, mas como eu tive o problema lá. Esse aqui para o projeto também não vou. Isso aqui eu, na verdade, quase nunca peço. Essa regra de Johnson eu queria passar para vocês, mas eu não vou parar, interromper a aula por aqui. Mas eu vou fazer um videozinho, como foi um erro meu lá não ter colocado no diário. Eu vou fazer um videozinho disponibilizar para vocês. Quem quiser conhecer um pouquinho da regra de Johnson, de repente é bom aí para um TCC ou para fazer, comprar lá no pré-acto e tal. Ele é legal. Beleza, gente? Vou parar a aula por aqui, corri, vocês me desculpem, mas a matéria está gravada. Se o que vocês não entenderam aí, vocês podem me perguntar, pode passar o WhatsApp, pode me passar mensagem. E a matéria eu vou colocar lá no Ava lá, se tiver alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo. Tá bom? Falou, então. Até terça para a nossa prova, né? A nossa prova de terça-feira. Até terça. Se tiver alguma dúvida com material durante a semana, durante o final de semana, é só falar. Valeu, um abraço, boa noite. Boa noite.